gente, vamos aprender um pouquinho de estequiometria. Estequiometria, muitas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Vamos pensar o seguinte. Quando vocês vão fazer um bolo, o que vocês usam? Uma receita, não é? Não é a receita? A receita tem os ingredientes. Que vocês misturam. Depois esses ingredientes eles reagem e geram um produto. Certo? Só que a mesma quantidade de coisas que tem nos ingredientes tem que ter na onde? No produto. Eu estou falando de massa. Estou falando de líquido. Eu estou falando de massa que eu falo assim, tipo trigo, né? Mesma quantidade de líquido tem que ter no final. Tem que ter a mesma quantidade de fermento, por exemplo. Açúcar. Dependendo se você for fazer um pão ou um bolo, se for fazer pão você vai colocar também um pouquinho de sal. E tudo isso aqui faz parte no bolo que vocês vão fazer. Ou seja, os reagentes eles vão sofrer uma reação que vai dar pra gente um produto. Tá? Então olha só, o que é estequiometria? A receita de química imagine que você vai fazer um bolo. A receita exige uma porção específica de ingredientes. 3 xícaras de farinha, 2 de ovo, 1 de xícara de leite, etc. Se você dobrar a quantidade de farinha, passará a dobrar também os ovos, o leite e que o bolo seja bem sucedido. A estequiometria é exatamente isso. Para as reações, o produto tem que ter a mesma quantidade, tá? Aí vem aqui uma historinha aqui que não é interessante para vocês que vão fazer o Enem. Aí a gente vai lá para as leis da estequiometria, um pouco mais abaixo, né? Aí olha só, nós temos a lei da conservação de massa, né? Vou colocar aqui para vocês. Leis da estequiometria. Primeira lei. Lei da conservação de massa. Ou seja, a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz o seguinte, que a mesma quantidade de massa que eu tenho nos reagentes, eu tenho que ter na onde? Nos produtos, tá? A segunda lei que nós vamos falar dela é a lei das proporções. Lei das proporções. Professor, tem vontade de me Brown agora, falou de bolo, Brown mesmo. Constantes. Então, essa primeira lei é Lavoisier. A segunda lei é a lei de Proust. Tá? O que é? Em uma determinada substância composta é formada por seus elementos constituintes, sempre uma proporção fixa e invariável de massa. Por exemplo, a água é H2O. Ele terá sempre 11,1% de hidrogênio e 88,9% de oxigênio. Não importa a sua origem, de como vai ser, né? E nós temos a terceira lei, que é a lei do volume. Tá? Que essa aqui é a lei de Gay
Lussac. Tá? Ele diz que quando medidas nas mesmas condições, na mesma temperatura e pressão, o volume dos gases praticamente de uma reação química mantém entre si uma relação de números inteiros. Tá? Bom, prosseguindo. Agora a gente precisa entender numa reação química como que a gente vai funcionar, o que é mol, tá? Tá no negócio de vocês, gente. Tá no negócio de vocês aí, gente. Tá, desculpa, gente, foi mal. Na próxima vez eu espero. Vamos lá, então. Bom. Quando a gente vai falar sobre molécula, o que a gente entende em química? Uma molécula de tal coisa, uma molécula de água, uma molécula de hidrogênio. O que a gente fala sobre molécula? É uma porção de alguma coisa, é um tantão de algo. E esse tantão, ele tem um número. Tá? Por exemplo, 1 mol é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Moléculas, partículas, tá? Ou seja, o que é esse 1 mol? 1 mol de uma substância qualquer, de qualquer partícula, ele vai ter esse número de Avogadro, que a gente chama isso aqui de número de Avogadro, tá? Isso aqui é como se fosse uma constante, tá? Então, uma molécula tem 6,022 vezes 10 23 moléculas, tá? Então, a molécula é a unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades. 1 mol de qualquer quantidade, ou seja, átomos, moléculas, íons, elétrons, contém exatamente 6,022 vezes 10 23 dessa quantidade, tá? Este número é a constante de Avogadro, porque pode ser tanto para átomos, quanto para moléculas, quanto para íons ou quanto para elétrons, porque são porções pequenininhas de algo que a gente tem em abundância no nosso universo. E aí ele traz para a gente a massa molar. O que é a massa molar? É a massa do átomo, né? Então, isso aqui é o número de moléculas e a massa molar. A gente tem que lembrar, se eu tenho um elemento J, aqui em cima geralmente vem quem? Número atômico, que a gente chama de Z. Embaixo vai ser sempre a massa atômica, tá? Que a gente chama de A. Fechou? Então, esse cara e esse cara vai dar pra gente esse cara aqui vai dar pra gente o número atômico. E embaixo vai dar o número de massa. Por exemplo, o oxigênio, qual que é o número atômico dele na tabela periódica? Eu acho que imprimi uma tabela para vocês, né? Qual que é o número atômico? É 8. Eu não sei mais sobre isso. Deixa eu ver. É 8. É 8? Então ele é o número 8. Só que a massa dele é qual? A massa dele está embaixo. 15,999 é 16. Ou seja, 16. Mais 16 o quê? Grama por molécula. O que é o mol? 6,022 vezes 10 23. Ou seja, eu tenho 16 gramas a cada mol de oxigênio. Compreenderam a ideia? Se eu tenho 1 mol, eu tenho quantas gramas? Dizer? Ou seja, se eu tiver essa quantidade de moléculas, de partículas de átomo de oxigênio, eu tenho quantos gramas? 16 gramas.
Por isso que nós chamamos de gramas por... Isso, gramas por mol. Tá? Pode ver que no exemplo de vocês está desse jeito. Ah, ele deu um outro exemplo aqui para nós. O H2O. H2O. O H tem massa atômica quanto? O hidrogênio é o primeiro, o verdinho, aqui no canto. 1 de massa. E o oxigênio tem? Dizer? Só que aqui tem quantos oxigênios? O índice me fala que tem 2 oxigênios, ou seja, vezes 2. Mais 2 vezes 1, mais 16, 18 o quê? Grama por molécula. Ou seja, todas as vezes que aparecer para vocês massa atômica, é grama por molécula, o grama por mol, que é o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 20. Vocês entenderam bem? Até aqui tá tudo bem? Fechou então. Ah, tá. Nós temos também... Oi? Não, tá aberto o portão. Deixa ele aqui, deixa ele sofrer um pouquinho. Aí nós temos também o volume dos gases. O volume dos gases é uma constante, tá? Que é 22,4 litros. Na tabela aí na frente. Isso aqui, gente, é pelo Conselho Nacional... É o CNTP, né? Que eu não lembro qual que é a importância dessa sigla aí, mas é relacionada à química, tá? Aproximadamente 25 litros, dependendo da interação. Aí depois, a gente vai pegar uma equação e a gente vai balancear ela. Posso apagar, gente? Vamos supor. Mas que é discriminou esse negócio de 22 aí? Como que eu acho isso aí? Essa explicação aqui na folha. Na tabela, vira a página. Volta. Eu imprimi isso aí, eu tenho certeza. Não vê a tabela para vocês? É para estar aqui, ó. Aí. Nessa que eu mandei não tem não? Mas sem crise, relaxa, que eu vou explicar para vocês o motivo, tá? É como se fosse o seguinte, ó, o volume dos gases é uma constante, né? Por exemplo, quando você pega um volume de um gás, o que é o volume? É um recipiente que vai ter o quê? Vai ter a área da base vezes uma altura. Isso aqui me dá a unidade de quê? De volume, como se fosse um balde cheio, tampado. Enchi de gás aqui dentro. A quantidade de gás que eu vou ter aqui, ali dentro é quanto? 22,4 litros. Toda a vida. Isso aqui é uma constante para gases. Tá? Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com gases, principalmente em química, ele vai utilizar o volume 22,4 litros. Independente do tamanho do recipiente. Isso. Se essa sala encher de gases aqui... Assim, a gente está analisando como se fosse o número de Avogadro, entendeu? Ou seja, se eu tenho 1 mol, ele vai ter... Tá? Espera um pouquinho, depois eu vou explicar. Eu quero explicar primeiro a estequiometria para vocês, depois eu volto para explicar essa questão do volume, tá? Vamos lá agora para um conceito. Lembra que a gente falou sobre 1 mol? 1 mol é uma molécula, é uma partícula, é uma quantidade de um átomo, é a quantidade de um elétron, a quantidade de um próton. Tá. Então, se eu tiver isso aqui, H2 mais O2 reagiu, vai ficar H2O. Tá balanceado? Primeira coisa que nós precisamos entender.
eu tenho que olhar esse númerozinho aqui, ó. Tá vendo? Quantos eu tenho de hidrogênio? Quantos hidrogênio tem aqui? Está balanceado o hidrogênio? Acabou. Mas aqui eu tenho quantos oxigênio? E aqui? Se não tem nada, eu tenho o número. E agora? Como é que eu vou fazer para balancear? Aí vem um negócio que a gente chama de coeficiente estequiométrico. O que é o coeficiente estequiométrico? É a quantidade de mol para a gente igualar. Que ele geralmente vem na frente das equações ou dos reagentes. Ou na frente do produto ou na frente do reagente. Por exemplo, para eu colocar um valor aqui, que vai dar 2 aqui, eu tenho que pôr um multiplicador aqui em cima. Por exemplo, para virar 2 aqui, eu tenho que colocar o que aqui? Algo que multiplicando por 1 vai dar 2. Vou colocar quantos? Vou colocar o 2. Então, olha só. 2. 2 vezes 1? 2. Estabilizou o oxigênio? E o hidrogênio? 2 vezes 2? E agora? O hidrogênio aqui tem quantos? É só adicionar o 2 aqui na frente. Ou seja, o que é o coeficiente estequiométrico? Ele é um multiplicador. Vai esconder na frente para a primeira. Aqui? Vai multiplicar só o 2, porque o oxigênio não, porque tem um mais aqui, ó. Aqui já é o produto. O que é produto? Multiplicação. Então aqui já reagiu. Você entendeu? Então eu coloco na frente de todos. Aí ele vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. Isso é o coeficiente estequiométrico. Difícil? Molezinha, né? Até aí tá fácil. Você começa a apelar igual ano passado. Não vou apelar. Calma, não vou apelar. Não tem por que apelar. Tá? Entendi agora. Deixa eu colocar uma. Então, pra gente calcular a massa molar, sempre vai olhar a massa atômica? É, massa atômica, essa é a massa molar. Aí você vai pegar a massa atômica. E aí você Por vai. exemplo, o hidrogênio É 1 grão por mol. Exatamente isso. Mas no exemplo aqui tá 2 vezes 1. Você multiplica o número atômico pelo número da massa? Não, você vai multiplicar. Porque Aí você tem que olhar o índice. Tem 2 hidrogênios. Então tem 2 vezes o valor da massa. Você não olha o número atômico, assim pela massa. É sempre pela massa molar, exatamente. Isso. Entendeu? Todos compreenderam, gente? Facinho, né? Volume da massa molar dos gases. Volume de um gás não depende apenas de uma massa, mas da condição do ambiente. Para facilitar os cálculos químicos, enfim. Aí tem assim, ó, a hipótese do número de Avogadro. O Avogadro estabeleceu que volumes iguais de gases diferentes sob as mesmas condições de temperatura, pressão, contém o mesmo número de moléculas. Isso significa que não importa se o gás hidrogênio ou o gás oxigênio eles estiverem no mesmo volume e pressão, terão a mesma quantidade de mols. Valores referentes. Volume molar. O volume molar é o espaço ocupado por 1 mol de um gás. Os valores mais utilizados são, aí no caso, em 1 mol de um gás, 1 mol. Ou seja, 1 mol pode ser qualquer gás. A quantidade de de moléculas vai ser a mesma, 6,02 vezes 10 a 23. Para isso, a gente tem as condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP.
Temperatura em 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin, pressão 1 atmosférico e volume de 1 mol nessas condições serão de 22,4 litros. 1 mol. Em 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius. Se eu tiver 2 mols, 44,8, 3 mols, 67,2. Mas isso em 0 graus. Em 0 graus Celsius. Conforme vai aumentando a temperatura, as partículas elas se movimentam mais livremente. A constante também muda. Constante o quê? De 22. Não, vai ser a mesma quantidade. É assim, ó, pensa comigo assim, o que é temperatura? É o calor. Não. O calor é a energia que passa de um corpo para outro. Um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Calor é a energia térmica que tu passa de um corpo para outro. Temperatura é a vibração das partículas do teu corpo. Por exemplo, sabe quando você está com um sentimento ruim, um cansaço, aquela temperaturinha elevada? O que é isso? Não. Também, mas por que aumenta a temperatura? Porque o teu corpo está lutando contra um vírus e o seu sangue começa a correr mais rápido e o seu corpo entra em função de sistema imunológico funcionando, manda mais glóbulos brancos, manda mais células que fazem o processo de fagocitose. Sabe o que é fagocitose? Quem sabe o que é fagocitose? Levanta a mão, deixa eu ver. O que é fagocitose? Explica, minha aluna. Fica ali, Quando as células do nosso sistema imune, elas acoplam as células Os vírus, e fazem a apoptose, que é a morte celular. Então, a decomposição. a decomposição. E aí aquela célula. Ela fez enfermagem, cara. Sim, eu sei, sei lá, precisa muito. Ela sabe fazer, cara, esse bagulho, entendeu? Parabéns. Então a fagocitose, gente, é isso. As células, elas englobam o vírus ou a bactéria e elas matam. Depois que elas matam, elas decompõem. E esse é o processo de fagocitose. Nosso corpo faz isso automaticamente. Por isso que o nosso corpo entra em aumento de temperatura, na febre. Mais aumento de temperatura acontece porque o seu sangue começa a bombear, o seu coração começa a bombear mais sangue para as regiões que estão com mais afetadas pelo vírus. E aí, mais produção de glóbulos brancos, maior corrente sanguínea, maior colisão entre as paredes celulares, as paredes de vasos condutores, né, de sangue, e aumento da temperatura por causa disso. E esse aumento da temperatura, a gente entra no processo também de febre, ou você está jogando bola, praticando um esporte, correndo, caminhando, e o corpo nosso começa a aumentar a temperatura por causa da corrente sanguínea mais rápida. E com isso, esse aumento da temperatura acontece pelo movimento das partículas de um corpo. Então, temperatura é movimento de partículas. Então, nesse processo, se aumentar a temperatura, as partículas vão ter o mesmo volume. Não, o mesmo número de Avogadro, porém o volume pode expandir, tá? Quando a gente está jogando vôlei, quando a gente está fazendo, tipo, jogando beach tênis, algo assim, acontece a mesma coisa? Sim, com certeza. A mesma coisa, né? Você não fica mais ofegante? Você fica mais ofegante? Você não fica suada? Eu odeio caçar, filho. Mas isso acontece por quê? Porque você está praticando um esporte. Quando você está praticando esporte, seu coração ele bombeia mais oxigênio, mais oxigenação, mais corrente sanguínea correndo nos seus vasos sanguíneos, maior a temperatura do seu corpo. Por isso que acontece o efeito estou suando. Estou suando quer dizer que eu vou molhar os pelinhos da minha pele. Os pelinhos da minha pele, não tem aquele arrepio que você dá, às vezes? Sim. É porque a pele, ela faz o seguinte, ela ergue os pelinhos para o ar que está passando resfriar aquela região e diminuir a temperatura interna, porque o nosso corpo é endotérmico, mas nem sempre a gente vai conseguir regular a temperatura interna do nosso corpo. Por isso que quando a gente está com febre, a gente vive com calafrio. Interessante, né? É um arraso, né? Mas olha a coisa, praticar exercício, fazer academia, se movimentar e não suar. Você pode estar com uma disfunção aí imunológica, alguma coisa do tipo, ou não está treinando direito. Talvez mas também, pô, a mulher trabalha no sítio, no sol, você quer o quê? Tem quantos anos que ela trabalha assim? Desde quando era criança? Alguma vez na vida dela, eu tenho certeza que ela suou muito. O seu corpo se adapta.
Por exemplo, sabe aquelas pessoas que andam no deserto? Por que aquelas pessoas elas andam todas cheias de roupa e tal? Porque aquelas pessoas, elas sabem que muita incidência solar machucam elas. No começo elas podem até sentir muito calor, mas depois de um certo tempo elas não sentem mais. Por quê? Se acostumam com o ambiente. Eu, quando era moleque, eu andava o dia inteiro na rua. Fui caminhar esse tempo atrás, fui andar, eu acho que 7 km na rua. Eu saí da Onix, fui até em cima na rodoviária, peguei pela aqui, descendo aqui na... Qual é o nome daquela rua? Princesa Isabel. Quando eu tava descendo a Princesa Isabel, eu passei mal, parei na RN pra comer alguma coisa. Juro, velho. Tô falando sério, cara. Hã? Sim, pô, passei mal. Parei lá, comprei um energético e comi fandangos. Olha as ideias. Caminhando, comprei um fandangos pra comer. Tava caminhando pra fazer dieta, né? Não, tava caminhando pra emagrecer. Aí fui lá e comprei um energético cheio de açúcar e fandangos. Mas, pô, só das 3 horas da tarde, imagina. Mas, Aí é complicado. mas, velho, quando eu era moleque, eu andava no sol de meio-dia e ia pra escola, não acontecia nada. Mas você falou das pessoas comprar uma água? Hã? Comprar uma água? Maluco, eu tava caindo, mano. A pressão foi nas... Água com açúcar. Melhor tomar um energético. Tá, então, entendeu a questão, então, do CNTP? Então, são as condições iniciais. Temperatura 0, 1 atm e o volume vai ter esse valor, 22,4 litros, né? Isso aí, gente, é de um gás, tá? Todo gás vai ter esse volume aí em condições iniciais, que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão. Fazer volume por mol. Isso. Agora vamos lá, gente. Vamos analisar essa equação balanceada. Então nós temos 2H2 mais O2 reagiu 2H2O, né? No caso aqui, o número de massa aqui tem que ser igual ao número de massa do outro lado, que é a lei de Lavoisier, né? Lembra que eu falei? Número de massa, lá atrás. Então, aqui nós vamos ter quanto de massa? 2 vezes 2? 4. 2 vezes 16? 32. O oxigênio, um oxigênio tem quanto de massa? Não é 16, que a gente viu agora há pouco? Então é só multiplicar por 2. Esse númerozinho também multiplica, tá? 4 mais 32 vai dar 36 gramas por mol. E aqui nós vamos ter que calcular também. Vamos lá. 2 vezes 2? 4 vezes 1? 4 mais 2 vezes 16? Ou seja, 36 gramas por... Tá vendo que é igual? Sim ou não? Essa é a lei de Lavoisier. Massa tem que ser constante. Lei de Proust, o número de mols tem que ser constante também. Lei de Proust, é isso? Deixa eu só lembrar aqui rapidinho das leis aqui em cima que eu passei para vocês, para não dar erro. Isso, tá? Ou seja, a proporção é a mesma. Agora vamos lá. Kevão, quais são as formas que nós temos para poder calcular isso aí de uma forma que caia no Enem, que no Enem cai assim? Fulano de tal usou 25 gramas de mercúrio para produzir não sei que lá quantos de um produto. Para que ele tenha 2 litros, quanto que ele vai ter que usar? Então vocês vão ter que fazer uma relação. E nós temos alguns tipos de relação aí. A primeira relação que vocês vão ver, que eu acho que eu coloquei para vocês aí. Não coloquei as relações? Estou olhando aqui. Aqui, ó. Ponto 3 aí, todo mundo. Relação massa-massa. Qual que é a relação massa-massa? Essa que eu acabei de explicar para vocês. Gente. Então, essa aqui é a relação massa-massa, tá? Por exemplo, se eu tenho 4 gramas
por mol de hidrogênio, eu produzo 36 gramas por mol de água. Se eu tivesse 78 gramas de hidrogênio, quantos que eu produziria de água? Vamos fazer isso aí, vamos fazer esse teste. Vamos lá. Quatro gramas de hidrogênio produzem 36 gramas de água. Tá? Agora, se eu tivesse 72 gramas de hidrogênio, quanto que eu produziria de água? Isso aqui é a relação. Isso aqui é cocô de bichinho, eu acho. Pode beber assim, né? O quê? Pode beber gatos? Pode. Não é esse. O ar não estava fazendo esse barulho antes. Nossa, mas eu não Não é nada, ele tem um ano, tem que mandar limpar ele. Pode estar vazando gás. Ô, Kátia, sua mulher não é dona lá na governo? Você não sabe mexer com esse negócio, não? Bom, o que tem a ver ela com onde eu sabia mexer isso aqui? Ela não mexe com ar-condicionado, não. Tá, então como é que eu faço nesse caso, gente? É só multiplicar cru? Vou desligar esse ar que eu tô preocupado. Juro, vai vir spoiler, sei lá. Dá um tempinho. Mas não era pra ele estar fazendo isso não, ele deve estar vazando gás em algum lugar. Tem vazamento. Deixa eu chamar alguém pra ver. Tá. Multiplicando cruzado, o que eu faço? 4 vezes x. 36 vezes 72. Vamos deixar aqui, ó. 36 vezes 72. O 4 está multiplicando, vai passar como? Olha como é que é fácil. 36 dividido por 4, né? Por 4 aqui. 36 dividido por 4 dá quanto? 9 vezes 72. Entenderam o que eu fiz? Como os dois são múltiplos um do outro, é só fazer assim, tá? Então, quanto que vale meu x? 9 vezes 72 é a mesma coisa de 720 menos 72. Eu já expliquei isso aqui para vocês, estou fazendo de novo. Toda vez eu vou fazer isso aí para vocês entenderem. Pega emprestado, vai ficar 1. Pega emprestado, vai ficar 6, né? 10 menos 2, 8. 11 menos 7, 4. E abaixo o 6. Vai dar 648. Você multiplicou por 10 e multiplicou por 10 e diminuiu Grama de água. um dezeno? Hã? Você multiplicou por 10 e diminuiu um dezeno? É assim. 10 vezes 7 não é 70? Sim. Tá. 9 vezes 7 não é 63? Qual que é a diferença? 7. Então, se eu multiplicar por 10 e tirar 7, eu tenho quantas vezes? Sim. Ou seja, se eu multiplicar 72 vezes 10, 720. 72 vezes 9, é só tirar 72, vai dar 648. Difícil? Então, vai dar um pouquinho, você também? É um macete. É um macete. Os macetes são muito complicados, cara. Quando eu tive desafio que eu fiz. Até eu consegui, né? Até eu consegui. O desafio que eu fui fazendo isso aí, aquele cara, Pedro Assad, ele tava gravando um vídeo e competindo com um outro matemático do lado, né? Quem resolvia a conta de cabeça mais rápido. E ele ganhou todas, e ele falou que ele fazia exatamente isso, multiplicava por 10 e subtraiu a quantidade de. Ué. Por exemplo, quando eu tenho 8 vezes
5. Eu sei que é 40, mas pensa comigo. 8 vezes 5 não é a mesma coisa que 5 vezes 5 mais 5 vezes 3? 5 vezes 5 é quanto? 5 vezes 3? Dá 40. Acabou. Não é mais fácil gravar agora. Hã? É mais fácil gravar agora. Por isso que eu peguei o lápis Pegar 9 vezes 2 ali, dá 18, subir 1, 63. Tá, mas e quando acontece isso aqui, ó? 7 vezes 12. É simples. 7 vezes 2 mais 7 vezes 10. Vai dar 70 e aqui vai dar 14, ou seja, 84. Você pode fazer isso. Isso é todo jeito. Hã? Eu Eu só desmembrei o 12. Sim, gente, minha cabeça não vai lembrar disso na hora. Tá. Vai ser menos 12. Amiga, que você pegar o 10, tirar o 10. Eu sei, amiga, é fácil quando na hora eu esqueço. Então, aí você faz 7 vezes 12. Mas você acha que eu consegui chegar nesse ponto fazendo uma vez ou outra? Cara, você fazendo o tempo todo. É o tempo todo fazendo. Tá? Só vai ficar difícil quando colocar, tipo assim, 72 vezes 12. Aí não vai ter como desmembrar, vai ter que desmembrar ambos. Aí vai ficar complicado. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar algumas atividades para vocês agora, tá? E depois nós vamos fazer um vídeo. Essa questão aqui dessa relação massa-massa, o problema que foi dado aqui na explicação, eu não entendi. Qual? Esse aqui, o problema. Qual a massa de NaOH para 3,10 gramas de H? Qual é a massa de NaOH? OH para reagir com mais H2SO4, né? No caso, o que isso aqui vai gerar? Mas então, para reagir com 3,10 gramas de... Calma, vamos lá. Espera aí. Vamos primeiro analisar a reação. Quando eu faço essa reação, o que vai dar no final? Você vai pegar o primeiro e o último. Então vai ficar como? Na. NaSO4 mais H2O, tá? Vamos estabilizar essa equação. Precisamos estabilizar ela. Ele falou assim, ó, qual é a massa de NaOH para reagir com H2SO4? NaOH. Seria H3? Hã? Seria H3 porque OH mais H2... Não, H2SO4, aqui. Mas você desmembrou. Não desmembrei. É assim, ó. Quando você vai reagir, você vai pegar o primeiro e o último, né? E vai ligar o último com o segundo, com o primeiro, entendeu? Então, aí é OH. Hã? É. Mas não, calma, não vamos chegar lá. A gente tem que estabilizar, a gente tem que balancear a equação primeiro. Vamos balancear ela? Então, ó, H2SO4 mais NaOH. Tá? Na hora que reagir, ele vai me dar o seguinte. O Na aqui vai ficar Na2SO4. Tá? Que essa é a reação que dá. Mais H2O. Isso aqui é um caso hipotético, tá, gente? Isso aqui é só um caso hipotético. Vamos balancear essa equação. Para balancear ela, eu tenho que ver o número de hidrogênio e o número de oxigênio que tem. Quantos NaO tem aqui? 1. E aqui? O que eu preciso colocar aqui? 2. Quantos SO4 tem aqui? 4. É 1S e 4O, né? Então, 1S e 4O está estabilizado, não é verdade? Bom, agora vamos ver o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios e 2 hidrogênios, ou seja, eu tenho 4 hidrogênios e... 2. Ó, 2 vezes 1, 2. 2 mais 2,
4 hidrogênios. Quanto hidrogênio tem aqui? Tem que colocar o que aqui na frente? 2. Vai tudo ter um hidrogênio do outro lado. Por que precisa estabilizar? Porque aqui tem o hidrogênio só aqui. E aqui eu tinha nos dois lados, tá vendo? Mas aí precisa fazer o mesmo tanto do outro lado? Sim, o número de mol tem que ser igual nos dois. Ali de Proust, né, no caso. Vamos lá então. 2 vezes 2, 4. 2 com 2, 4. Agora vamos ver o oxigênio. 2 vezes 1, 2 mais 4, 6. 4 mais 2, estabilizamos a equação. Está estabilizado. Aí pergunta o seguinte, ó. Qual massa de NaOH para reagir com 3,10 gramas de H2SO4? Primeira coisa que nós precisamos saber. Ele deu pra gente o seguinte, que H2SO4, esse cara aqui, ele tem 98 gramas por mol. 98, que é bom. E esse cara aqui, ele disse que tem quantos? 40 gramas por mol. Mas quantos deles eu tenho? 2. Então aqui vai ter 80 gramas por mol. Não é? Aí ele fala o seguinte. Eu preciso de quanto desse aqui para reagir com esse aqui, para a gente ter, tá bem complexo aqui. Qual é a massa de NaOH para reagir com 3,10 gramas de... Não, é simples. Ó, vamos lá. Ele deu quantos gramas pra gente de NaOH? 3,10, não foi? Então, aqui a gente coloca... Tá? Que a gente tem que achar a proporção da reação, né? Por exemplo, se eu tenho 80 gramas desse aqui mais esse aqui, eu posso fazer uma igualdade. Fechou? Olha lá o que ele fez. 98 é igual a 2 vezes 40, ou seja, 98 é igual a 2 vezes 40. Fechou? E 3,10 é igual a x. Multiplica-se isso aqui cruzado. 3,10 vezes 98 e 80 vezes x. Então vai dar 80x, que é igual a 98 vezes 3,1. Vamos fazer a multiplicação. 98 vezes 3,1 vai dar 8, 9 mais 24, 27 com 2, 29. 8, 13, 30, né? Você pode cortar o zero. Oi? Ah, porque está depois da vírgula, né? Então vai dar 303,8. Então x vai ser igual a 303,8 dividido por 80. Onde vai aparecer esse 3,10 mesmo? 3,10 é da equação, olha lá. Qual que é a massa de NaOH para reagir com esse cara aqui, né? Aqui eu acho que é o contrário, gente. Peraí, perdão. Qual que é a quantidade de massa desse cara para reagir com 3 desse aqui? Então é o contrário aqui, tá, gente? Não, o Kevin é do H2SO4 mesmo. É 3,10 gramas de H2SO4. Exato, então é aqui, ó. 3,1. E aqui que é x. Aqui eu inverti a situação, tá? Então vamos refazer esse cálculo aqui. Tava dando errado aqui. Peraí, vamos lá então. Olha só, vai ficar assim, ó. 3,1 vezes 80. Então, 8 vezes 10, isso aqui então vai dar 8 vezes 31. Vamos lá, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Então vai dar 98x, que é igual a 248. Então, meu x vai ser igual a 248 dividido por 98. É só somar 98 para ver quanto que vai dar, ó. 98 mais 98 vai dar 190
196. Se eu somar mais 98, passa, né? Então vai dar x igual a 2, vírgula. Então vamos lá. 2 vai dar 196. Subtraindo 2, 14 para 9, 5, né? Vírgula 520. 5. 5 vezes 8. 5 vezes 9, 45. Com 4, 49, né? Então, vai dar 490. 0, 12 para 9, 3, né? 30. Aumenta um 0, 300 para 98, vai dar por 3, né? 3 vezes 8, 24, 3 vezes 9, 27, com 4, passa, né? Não, é isso mesmo, por 3 mesmo. É 3? 2,53. Vai dar 24, 27, 29. Vai sobrar 6 e 1, né? 16. Tá, pode parar aqui. Então vai dar 53 gramas por mol. Eu só me perdi na parte que 40 e 80 multiplicado por 2. É assim, ó. Eu não tenho 2 mols disso aqui. Isso aqui não tinha 40 gramas por mol? Não é assim? Se ele tinha 40 eu tenho 2 mols dele, é só fazer 2 vezes 40. O número de... Esse multiplicador, ele também multiplica a massa. Porque se você vai multiplicar a quantidade de partícula que tem aqui, você vai multiplicar a quantidade de massa dele. Você entendeu? Por exemplo, um oxigênio tem quantos gramas? 16, né? Então, 2 oxigênios seriam 32. Ou seja, se NaOH tem 40, 2 vezes NaOH tem 80. Aqui tá mais confuso que aí. Aqui tá muito confuso. Não, eu percebi isso. Até pra mim ficou meio confuso no começo, mas depois que eu achei ali ficou mais fácil. Você entendeu então? E a proporção pode ser para todos. Por exemplo, se eu poderia perguntar para vocês o seguinte, ó. Vamos fazer no pelo isso aqui, né? Vamos fazer no pelo, é sacanagem. Vamos lá. Vou pegar essa equação já balanceada. Então ficaria H2SO4 mais 2NaOH que reage, que torna Na2SO4 mais 2H2O. Vamos supor, o hidrogênio tem quantos gramas? É 1 grama. Mas quantos hidrogênios eu tenho aqui? Então vamos baixar por molécula, tá? 2 vezes 1, né? O enxofre, quantos gramas tem? Procura aí. O enxofre é o S. Está próximo do oxigênio. 16 gramas? Não. 32. Tem 32, mais 32. Abaixo o oxigênio. O oxigênio tem 4 vezes 16. 2 vezes 1, 2. Mais 32, mais 4 vezes 16, é a mesma coisa de 32 mais 32, que vai dar 64. Entendeu? 16, 4 vezes 16, é a mesma coisa que 2 vezes 32. Multiplica uma vez aqui e aqui. É a do oxigênio. Se eu somar tudo, 2 mais 32, 34. Ou seja, na hora do ano Enem, você tem que conhecer de tabela Isso. periódica. Sim, com certeza. Porque senão você não resolve. Mas eles colocam o valor, né? Eles colocam. Nossa, então. Mas, ó, o CHOMPS é bom saber que é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, nitrogênio e fósforo. O SN. É isso, né? São os que mais caem. Então, 2,34 mais 64 vai dar 98 gramas por mol. Agora vamos fazer uma igualdade com Na
SO4. O Na tem quantos? Quanto que vale o sódio? O sódio na primeira ou na segunda coluna? Na, sódio. Qual que é a massa? 22. Não. Ah, tá. A massa. É. 2 vezes 11, mais o enxofre tem 32, mais aqui vai dar 64. 2 vezes 11, 22, mais 32, mais 64. 22 mais 32, 54, mais 64, Não, perdão, é azul aqui, tá certo. A massa é 22,990. tá 23. Do sódio. Então 23, né? 22, a do sódio? Do sódio, isso. Não, então aqui, O valor virou a ponta. então aqui é 32, mas é massa que eu quero, né? É 22? Então vai dar 23, né? Então 2 vezes 23, vai dar então 46 aqui. Vamos somar. 46 mais 64, 110. Tá? 110 mais 32, vai dar 142 gramas por mol. Aí eu vou perguntar para vocês. Quantos gramas de Na2, SO4, eu consigo produzir com 75 gramas por mol de H2SO4. Ou seja, eu coloco um X aqui. Quantos que eu vou produzir aqui na frente? Eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. 98 vezes X, 98x, que é igual 75 vezes 142. Aí nós vamos fazer, né? 75 vezes 42. Tá, não vai dar para fazer assim. Vamos lá então. 142 vezes 75. Tem hora que eu vou por aqui mesmo, tá, gente? Não é o tempo todo que dá para fazer daquele jeito, não. Se for múltiplo de 2, múltiplo de 3 ou múltiplo de 5 é mais fácil, tá? 5 vezes 2, 10, 21, 7, mais 14, 28 mais 1, 29, 9, né? 0, 5, 6, 10, né? Ou seja, vai dar 10, 65 e o 0. Então, meu x vai ser igual a 10,650 dividido por 98. A gente pode simplificar por 2 aqui para ficar mais fácil, né? Simplificando por 2, aqui vai dar 5,325 dividido por 49. Tá? Então a gente faz essa divisão agora para ficar mais tranquilo. Quer facilitar a vida de vocês? Vamos arredondar o 49 para 50. Que é aproximado, é um valor aproximado. Se você arredondou para cima, o resultado embaixo, o resultado em cima vai dar mais baixo, ou seja, você tem que jogar para cima. Agora, se fosse uma multiplicação e você arredondasse para cima, seria um superior, né? Como você arredondou embaixo, ele vai ser 1 mais isso, menorzinho, tá? Porque eu estou dividindo por 40, ou seja, o valor vai ser mais para cima. Se eu estivesse arredondando para... o valor para cima, tá? Para ser mais simples. Então, vamos simplificar por 50, por 5, 50 aqui, para ficar mais fácil. Então, se eu fosse simplificar aqui por 50, 5, 3, 25, dividido por 50, vai dar 1, sobra 3, né? Baixo 2, vai dar 0. 325 vai dar por 6,5, né? Então vai dar igual aproximadamente 106,5 gramas por mol. Faz na calculadora. Esse valor dividido por esse de baixo aí, para vocês verem que vai dar um valor bem aproximado. Hã? Ué, porque 1 vezes 50 é 50, abaixo 3. Aí abaixo 2, que é o próximo, mas não dá, aí coloca um 0. Deu 100.
Não falei que seria um valor maior? Seria um valor mais alto. Agora, se fosse na multiplicação e você arredondasse para cima, seria um valor mais baixo. Isso é o valor da aproximação. Vocês viram que chegou bem próximo. Percentual de 1, alguma coisa, né? Por exemplo, seria quase nada de diferença. Tá? Isso aqui é matemática pura, gente. Regra de 3. E vocês precisam fazer regra de 3. Vocês precisam saber regra de 3. Infelizmente, química, quando chega nesse ponto aqui de estequiometria, se não souber a regra de 3, vocês passam mal. Literalmente, cara. Não tem outra escapatória, tá? Vou passar a atividade para vocês praticarem. Para vocês que estão aí também, eu vou fazer um PDF, né, no caso. Para quem ficou em casa, vai pegar o PDF, vai baixar ele, vai poder fazer as atividades também. Na próxima aula a gente vai estar corrigindo e colocando aqui de novo. Eu acho que daqui 2 semanas vai ter essa aula, né? Porque semana que vem é biologia.